Olá, primeiro ano. Hoje a gente vai gravar para vocês a 12ª aula de Sociologia, baseada no módulo 12 da apostila, página 56, tá? 56, 57, 58 e 59. Veja bem, não há atividade para fazer a respeito deste módulo, mas é um assunto que, apesar de gostar muito do Max Weber e das visões e das teorias dele a respeito de concordância com a dinâmica capitalista, de ter uma relação com a religião, eu tenho que mostrar para vocês um ponto que ele levantou com o desenvolvimento capitalista, que, assim, na minha humilde opinião, é muito ruim. Gente, quando o processo capitalista iniciou, o Max Weber fez uma análise do crescimento econômico e do crescimento capitalista, né? Do aumento da dinâmica capitalista, das necessidades, das finalidades, produtividade e lucro, e acabou por concluir o seguinte, que as empresas, para sobreviverem, para crescerem, né, e alcançarem um nível satisfatório de produtividade e lucro, deveriam admitir dois processos, né? O processo da burocracia e o processo da especialização. Vamos começar pela especialização. A especialização, lembra? Bom, não foi com vocês que eu conversei a respeito da fragmentação do trabalho, né? Dos postos de trabalho definidos, daquele cara que apertava parafuso de roda, foi com outra série, mas tá nos meus vídeos, se vocês quiserem assistir, vocês vão gostar também, acho que é Sociologia do segundo ano. Gente, a especialização requerida pelas empresas para que elas tivessem um processo de produção eficaz, né, valioso, que desse frutos valiosos, lucro e aumento de produtividade, nada mais é do que assim, colocar o indivíduo para que ele execute tarefas únicas, tanto de produção como de administração, e se torne especializado naquela tarefa. Ou seja, ele vai deixar de lado o raciocínio dele. A relação social, a relação interpessoal vai ficar para segundo plano. E a relação dele com ele mesmo, né, as reflexões como é que se diz? As conclusões a respeito da realização profissional dele também vão ficar para segundo plano, porque ele vai executar uma tarefa mecanicamente e vai se aperfeiçoar na velocidade de execução dessa tarefa e na eficiência dela, né? Bem feita, mais bem feita e melhor possível. Gente, essa é a parte triste da produção, né? Na minha humilde opinião, na opinião do Pro. Assim, veja, o capitalismo foi o que fez o mundo, né, as nações crescerem economicamente, fez com que nós nos afastássemos dos meios de produção arcaicos e da barbárie também, porém produziu esse afastamento social, esse legado das relações sociais e da satisfação pessoal a segundo plano. O primeiro plano é o trabalho e a produtividade, certo? Visando o lucro. Gente, para que isso seja organizado dentro de uma empresa, tem que haver uma estrutura hierárquica e uma estrutura de tarefas definidas, que hoje em dia se chama de
manual, manualização, enfim, tem um nome mais moderno, tá? Mas nessa teoria do Max Weber, isso aí foi denominado por ele burocracia, certo? É como se fosse uma planilha de definição de tarefas. É uma planilha assim, é um guia de definição de tarefas por indivíduo. Essa burocracia, gente, é necessária para que as empresas se organizem dessa forma, para que o trabalho especializado seja exercido. Não há como haver especialização, né? Não há como haver uma organização funcionando de forma coesa e onde cada um realize a sua função, realize uma tarefa específica determinada, se não houver a burocracia. Também é um negócio meio complicado, na minha humilde opinião, porém necessário. Tanto as empresas como os estados, né, como os países, né, os estados, os países hoje em dia, vamos exemplificar direto como países, usam essa estrutura, certo? Gente, eu vou dar um exemplo aqui. Numa empresa de produção de caminhões, por exemplo, o apertador de parafusos. Qual é a tarefa do apertador de parafusos? Apertar parafusos. Ele não pode montar roda também? Não. Quem monta roda é o montador de roda. Percebe? Isso é a especialização. Esse exemplo que eu dei crasso, que não existe mais, que acho que isso aí é realizado por máquinas, né, por robôs, que foi o que a gente viu na aula de sociologia do segundo ano dessa semana, que é o modelo toyotista que sucedeu o fordista, é um exemplo de especialização, de ultra, super especialização. E aquele especialista administrativo? Ele carimba. Carimba o protocolo de saída lá de um documento, de uma repartição pública. O que mais ele faz? Só. E a moça que cobra, né, que cobra a taxa administrativa para que esse atestado seja emitido? Também, só cobra. Ela trabalha num caixa. Ela cobra. Em dinheiro, Pix ou cartão, enfim. Ela só cobra. Essa é a departamentalização que vem de um comando central, que a gente vai ver agora em seguida, que chama autoridade, e vai se alastrando até a linha de produção. Gente, essa estrutura burocrática que permite, é a armação, né? É a estrutura da empresa, onde vão ser encaixados as peças, que são os seres humanos, que vão realizar tarefas e cumprir com a produção da empresa. Desde pagamentos, departamento financeiro, departamento de relações humanas, mais conhecido como RH hoje em dia. Você entendeu? Então tá tudo... para que o capitalismo se desenvolvesse, seria necessária a adoção desses modelos, certo? Para que esses modelos funcionem, para que essa burocratização funcione, para que essa divisão de trabalho, tanto da produção mesmo, da linha produtiva, como da administração de uma empresa, seria necessário que houvesse autoridade, como eu falei. Autoridade, uma estrutura hierárquica. O chefe do chefe do chefe do chefe. Exemplificando para vocês. A estrutura hierárquica, ela tem início com provavelmente o dono ou um administrador geral, um gerente geral, e esse gerente geral, ele vai passar as decisões dele
ou do conselho administrativo da empresa para os gerentes menores. E os gerentes menores vão passar as decisões para os supervisores vão passar para os líderes, e os líderes vão passar as decisões para os funcionários e cobrar o cumprimento dessas determinações. Ainda voltando, tanto na área de produção, não pensa que isso é só na área de produção, como na área administrativa. Aqui na apostila tem uma dica de filme, tem um trecho do livro do Max Weber. Quem se interessar, é legal esse livro também. Ele não é tão legal quanto, na minha opinião também, quanto a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Aquele assunto é show, aquele assunto é esclarecedor, aquele assunto ele te coloca alguns pontos para reflexão que você mesmo, sabe, coça a barba, né? Quem tiver, e fala, não, é isso aí. Realmente, o cara tem toda a razão. Nesse estudo sobre burocracia e autoridade, o Max Weber aponta um negócio que tem a ver com a alienação do Karl Marx. Tem a ver com o afastamento das pessoas. Tem a ver com a individualização que nós vivemos hoje em dia. Cada um cuida do seu, cada um no seu quadrado. Sabe aquela expressão? Cada um no seu quadrado, vê o seu lado que eu vejo o meu, não se mete na minha vida. Aquela coisa meio assim. As sociedades se afastaram das tradições, né? Se afastaram daquele senso de comunidade, daquele senso de fraternidade, o sentimento de irmandade, o sentimento de fratello é irmão em italiano, tá? A palavra fraternidade é a relação entre irmãos e pode ser traduzida para o português como irmandade. A gente chama de fraternidade. Um ajuda o outro. Nesse modelo de ultra-especialização requerido para que o capitalismo pudesse se desenvolver, pudesse ganhar uma forma, a sociedade pudesse se adaptar ao modelo capitalista, né, uma finalidade de produção e lucro, teve que haver essa especialização e, portanto, a despessoalização das pessoas, né? Quando eu piso na empresa que eu trabalho, por exemplo, quando o Márcio pisa na empresa que ele trabalha, ele deixa de ser o Márcio. O filho, o irmão, o neto, o primo, ele passa a ser o apertador de parafuso, Márcio. Ou não, ou sem nome, o apertador de parafuso. Ou então o carimbador do setor 6, certo? Subordinado pela hierarquia ao supervisor do setor 6. Esse, por sinal, junto com os setores de 1 a 10, é subordinado do gerente da área financeira. Percebe? Um pega boleto, o outro relaciona os boletos numa tabela de Excel, por exemplo, e depois calcula o valor total. O terceiro emite uma ordem de pagamento da empresa, enfim. Gente, etapas burocráticas. Eu vou ler aqui a dica cinematográfica da apostila, tá? Eu, Daniel Blake. Gente, rapidinho, pelo que eu li aqui, eu não vi esse filme ainda. Vou procurar agora, porque falar sobre um cara que enfrentou uma burocracia absurda. Olha lá, ó. Ele é da Inglaterra, ele foi produzido na Inglaterra, na França e na Bélgica, em 2017. Ó. Um homem de meia idade que não consegue transpor as barreiras da burocracia estatal no caso, né? Que é o Estado que paga o seguro-desemprego, para receber o seu seguro-desemprego. Deve ser legal. É um assunto chato, né? É um assunto, nossa... Gente, eu confesso para vocês, cada vez que eu precisava ir na prefeitura
conseguir um negócio qualquer, ou então cada vez que eu precisar... segunda via de IPTU. Agora tá tudo eletrônico, a gente consegue pela internet, tá bem mais fácil. Mas antigamente, para conseguir a segunda via do IPTU, Jesus. Porque, o carnê, a gente... Sei lá, às vezes o cara punha na caixinha e ele molhava, caía no chão, alguém arrancava de lá, criançada para zoar, e aí você tinha que ir na prefeitura pegar a segunda via do IPTU. Jesus, você tinha que ir em 78 mil guichês para conseguir o valor, né, para você ir lá no banco e pagar. Isso é burocracia. Olha, isso aí vocês podem perguntar para os pais de vocês ou para os responsáveis se eles curtem burocracia. Eles vão falar que não. Dificilmente alguém acha mal barato. Difícil. É um mal necessário. Na minha opinião, excede. Por falta de confiança. Então, um cara tem que comprovar. Blá, blá, blá. Então, tem 1000 passos na burocracia. E nas empresas, nas empresas que produzem as coisas, eu ia pegar o celular para mostrar para vocês. Eu acredito que seja assim também. Eu acredito que seja dessa forma. Tem aquela esteira onde vai a plaquinha e um solda a câmera, o outro solda a tela e até que o celular tá pronto lá no fim. Mas o cara que põe a tela, por exemplo, ele não tem noção de como põe a câmera. Percebe, gente? É uma especialização. É um negócio assim meio louco. Aqui na apostila tem uma parte aqui que fala um negócio muito louco. A especialização resultaria na fragmentação do trabalho e da repetição mecânica das etapas dos processos de produção ou administração, como eu disse para vocês. Por sua vez, a burocracia ordenaria, lembra da estrutura, a armação vamos supor que isso seja um circo, então tem aquela armação, né? tem o esqueleto. Por sua vez, a burocracia ordenaria as relações sociais. Olha só, é a burocracia que ordena as relações sociais. Aquela relação social natural, e aí, aquilo lá fica para segundo plano. Dentro da empresa é assim, é segundo plano. Né? Assim, nessa estrutura burocrática. Especialização e burocracia seriam responsáveis pelo fortalecimento de um mundo onde a importância das relações humanas seria secundária. As relações humanas, segundo plano. Como também seria secundária a satisfação pessoal e a existencial. Você chega pro cara que é o apertador de parafuso, eu, por exemplo, e aí? Tá realizado profissionalmente? O que eu vou responder? Eu consegui bater a meta de 1.500 parafusos apertados durante o dia. Acho meio complicado. O cara achar bacana bater a meta de 1.500 parafusos por dia. Quem definiu isso? Assim, Weber colocou em evidência como o crescente processo de racionalização na vida social conduziria à burocratização e ao desencantamento do mundo. Gente, todo esse processo leva ao afastamento da natureza, né? Para você chegar num ponto, você precisa conversar com um monte de gente para poder conversar com o fulano. Você entendeu? Você entra num lugar e fala assim, eu queria falar com o gerente. Putz, primeiro você precisa enfrentar 30 pessoas, conversar, explicar teu problema, e aí o cara vai concluir, isso aí tem que ser com o meu superior. O superior dele é o supervisor, e escaracatum e vai embora. Burocratização é isso, gente. Toda essa racionalidade exigida para que a produção se adaptasse à dinâmica capitalista exigiu a burocratização, a estrutura, onde vão se encaixar as pecinhas, os seres, e a estrutura hierárquica, quem manda em quem, porque senão fica uma zona, nada disso teria valido nada. Gente, eu espero que eu tenha
esclarecido um pouco essa história de autoridade e burocracia. Confesso para vocês, não curto. Burocracia é um troço que complicado demais, mas é um mal necessário. Cabe a nós acharmos o meio termo, certo? Tá bom? Bons estudos e muito obrigado pela atenção de vocês até esse momento.